O Clube do Remo conseguiu um empate, que mais se traduz como vitória, na casa do Volta Redonda. Olha, eu vou falar uma coisa, se ficasse bem organizado, dava para cada um tirar 3 pontos ali, né? O Clube do Remo no jogo de ida, ida e volta, vamos falar assim, né? Mas a gente sabe que foram jogos ali independentes, né? Mas dava para tirar 3 pontos para cada um. Brincadeiras à parte, então, nesses confrontos contra o Volta Redonda, consegue 2 pontos. Um pontinho somado no Mangueirão e um pontinho somado também na casa do Volta Redonda. Isso indica que o Clube do Remo vai para o que até então seria o último jogo dessa temporada dentro de casa. Não o último jogo dessa temporada, mas dentro de casa seria o último jogo do Clube do Remo. E aí eu te falo, aí nós com certeza teremos recorde de público. Ah, Nicolas, mas o ingresso ele tá demasiadamente caro. Te garanto que a gente vai ter recorde de público nesse jogo justamente pelo que ele significa, diferente do jogo anterior, beleza? Mas caso tu não me conheças, meu nome é Nicolas Damasceno, é um prazer tê-lo aqui comigo em mais um vídeo. Já deixou teu like? Já se inscreveu? É muito importante, é 1 segundo só, e quando tu deixa o teu like, o YouTube entende que tu gosta desse tipo de vídeo, então te recomenda, não só meu, mas de outros canais também do Clube do Remo, beleza? Então deixa o teu like. Vamos lá. Eu, particularmente, não gostei do jogo que o Clube do Remo apresentou nessa partida. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tu gostou do que foi apresentado pelo time comandado pelo técnico Rodrigo Santana? Você gostou nessa partida? Eu não. Inclusive, achei que, em termos técnicos, foi um jogo mais pobre, né, do que o jogo no Mangueirão, contra essa mesma equipe. Tá? A diferença é que nós tínhamos ali uma massa de torcedores apoiando e nós tivemos até torcedores do Clube do Remo ali no Raulino de Oliveira, né, que é o estádio do Volta Redonda, mas não se comparava, por exemplo, à massa que se apresentou no Mangueirão. Mais importante é que o Clube do Remo conseguiu achar um pênalti numa jogada ali que na minha opinião, poderia sair um gol, tá? Naquela jogada que acabou criando o pênalti, né? E o Pavani puxou a responsabilidade, né? Eu fiquei até com certo medo. Comenta aí se tu ficou com certo medo quando tu viu o Pavani para bater, mas puxou a responsabilidade, conseguiu fazer o gol e empatou. E aí o empate, ele é muito importante porque ele era fora de casa, tá? O Clube do Remo tem uma vitória e já são 3 empates, né? Até esse momento, nessa segunda fase da Série C. Então, assim, continua ali colado no Volta Redonda, né? O Volta Redonda nem se descola, nem o Clube do Remo se descola, porque o pior do que empatar era a perda, não só porque ia ficar com 1 ponto a menos do que poderia ter somado hoje, mas porque o Volta Redonda ia abrir alguns pontos de vantagem. Esse é o problema, ó. Atualmente o Clube do Remo está com 6 pontos, o Volta Redonda iria então para 8 pontos, tá? E o Clube do Remo ficaria com 5, ou seja, abrindo 3 pontos de vantagem. Esse era o grande problema. Só que com o empate, ele já era bom fora de casa. Só que o que parecia bom fica ainda melhor, porque logo na sequência nós tivemos também um jogo entre São Bernardo e Botafogo da Paraíba. Sim, o mesmo São Bernardo que atualmente está sendo comandado pelo técnico, ex-técnico do Clube do Remo, né, o Catalá. Então, assim, esse jogo, o que nós precisaríamos, né? Uma vitória do Botafogo da Paraíba ou, na pior das hipóteses, um empate, mas de forma alguma uma vitória do São Bernardo, que iria assumir a primeira colocação do grupo, ok? E aí parece que tá ali alguma coisa sendo influenciada para que o Clube do Remo avance realmente para a Série B, né? Isso tá muito perto, já vou te falar o porquê. Porque assim, o São Bernardo perdeu uma chance assim absurda no final do jogo, absurda, sabe? Então uma chance que poderia ali conseguir 3 pontos. Então empata em 0-0 com o Botafogo da Paraíba, deixa a vida do Botafogo da Paraíba mais difícil, tá? Não consegue facilitar a sua própria vida o São Bernardo, mas facilita a vida do Clube do Remo, porque o próximo jogo é contra o São Bernardo e aí é o seguinte: atualmente, o São Bernardo tem 5 pontos, o Clube do Remo tem 6 pontos. As equipes, na próxima rodada, vão para a partida de número 5, de 6 jogos nessa reta final aí de Série C, 6 jogos. Ou seja, se o Clube do Remo chegar aos 3 pontos a mais, ganhar esse jogo contra o São Bernardo vai estagnar nessa rodada com 5, o Clube do Remo, que atualmente tem 6, vai a 9 e já se classifica para a Série B de forma antecipada. E aí eu vou te falar, quem poderia prever que com vários empates e uma só vitória o Clube do Remo
poderia se ali classificar de forma antecipada. É garantido? Não é garantido. Vai ser um jogo muito difícil? Um jogo muito difícil. E é exatamente por isso que eu continuo defendendo a tese de que nós teremos recorde de público. Porque o Clube do Remo precisa de uma vitória simples contra um adversário que é direto. E assim, nessa fase a gente sempre costuma falar que todos são diretos, adversários diretos, né? Mas a gente sabe que o principal, já que se passou do Volta Redonda, então não seria o Botafogo da Paraíba, o principal adversário seria, de fato, o São Bernardo. Podendo até perder o jogo contra o Botafogo da Paraíba na última rodada, se quisesse o Clube do Remo, porque já estaria classificado matematicamente. Em primeiro, em segundo, não importa, já teria garantido a sua vaga de classificação para a Série B. Então, uma vitória nesse jogo é muito importante. Vamos lembrar, nós não tivemos vitória contra o São Bernardo ainda esse ano. Nós tivemos uma vitória do time comandado pelo Ricardo Catalá ainda na primeira fase, lá no Baenão. Aliás, uma vitória ali que o Clube do Remo poderia, tá? Poderia ter ele ficado com a vitória, não São Bernardo. Então, pelo jogo que fez o primeiro tempo, o Clube do Remo mandou na primeira fase. Entretanto, na segunda fase, poderia também ter arrancado a vitória ali na casa do São Bernardo, mas acabou ali tomando empate, né? Acabando em 2-2. Mas o fato é que o Clube do Remo, com uma vitória, consegue, então, aí se classificar para a Série B, beleza? E a outra coisa que eu queria falar com vocês é que seria muito importante também, né, na minha opinião, claro, né, que o Volta Redonda ele viesse ou a empatar ou a perder esse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Por que eu falo isso? Tá? O Volta Redonda poderia até ganhar, na verdade tem dois polos, veja comigo. Primeiro, o Volta Redonda ele poderia perder ou empatar esse jogo contra o Botafogo da Paraíba para que o Clube do Remo conseguisse ali ter uma facilidade maior para se classificar em primeiro. Mas você também pode ir para outro ponto de vista, tá? Dizer o seguinte, alto lá, se o Volta Redonda ganhar do Botafogo da Paraíba e o São Bernardo precisar de pontos na última rodada, né, primeiro que não ia conseguir alcançar, tá? Mas se tem um empate, por exemplo, do Volta Redonda e do Botafogo da Paraíba, né, e o São Bernardo precisa de pontos para passar o Volta Redonda ali, eles iriam jogar ali e eu tenho certeza que seria um jogo acirrado. Entretanto, o Botafogo da Paraíba, sem ter mais nada no campeonato, iria conseguir ali, digamos, não fazer um jogo tão duro e aí o Clube do Remo conseguiria somar 3 pontos, enfim, na casa do adversário. Tem essas duas visões, né? O que tu esperas para esse jogo? Não só o nosso, porque o nosso a gente espera vitória. Se for por 1-0 chorado, tá ótimo. O acesso vindo, tá ótimo. Aliás, eu estarei lá. Comenta aí se tu vais estar também. Já comprou teu ingresso? Tem promoção, tá? De ingresso e vai acabar rápido. Vai acabar rápido, vai esgotar. Vai ficar caro, porque a gente sabe que tem cambista que vai revender esses ingressos, vai ficar caro. Então, se fosse tu, já ia segunda-feira, hoje mesmo, se quiser, tá? Comprar o teu ingresso para esse jogo. E antes que aumente também acabe os ingressos promocionais, tá? E vamos lá. 2 jogadores não farão parte desse próximo jogo. Os 2 jogadores, o atacante Pedro Vitor, tá? E o Bruno Silva. Vamos lá, o Bruno Silva, na minha opinião, ele tem feito boas partidas, tá? Então é uma peça que vai ser muito ali importante como desfalque, sabe? Seria muito importante para o jogo e como desfalque vai fazer uma grande falta. Agora, o Pedro Vitor, que é o nosso goleador, digamos assim, né? Enfim, um dos nossos artilheiros, a gente fica preocupado por conta da lesão, tá? O Pedro Vitor ele já teve uma lesão na temporada passada que ficou um período longo aí fora do Remo. E assim, na fase final, meu amigo, sabe? Na fase final, a gente precisando agora dos gols, só de uma vitória. A gente só precisaria de uma vitória. O Pedro Vitor poderia... Claro que a gente nunca deseja isso pro jogador. Mas se aguentasse até mais esse jogo, sabe? Não tivesse vindo essa lesão nesse momento, mas nesse jogo contra o São Bernardo, conseguindo uma vitória, ele ia ter tempo para se tratar bastante, até porque ia ser a virada da temporada, né? Só no ano seguinte que nós estaríamos retomando, né, o calendário. Mas a gente não pode controlar isso. É um desfalque que vai ser muito importante, na minha opinião. Na tua opinião, vai ser importante? E aí eu vou te fazer a mesma pergunta também para encerrar o vídeo, né? Aquela pergunta que eu fiz no jogo antes do jogo, na verdade, contra o Volta Redonda no Mangueirão. Qual tu acha que vai ser o público, tá? O público divulgado no Boderô desse jogo agora.
desse próximo jogo? Comenta aí, eu quero saber a tua opinião, tá bom? Mas eu digo aqui que vai ser recorde de público. Compra teu ingresso, estarei lá. Aliás, se me vir por lá, né, se você por acaso me avistar por lá, não tenha receio de falar comigo, de trocar uma ideia sobre o Clube do Remo, beleza? E a gente se vê lá rumo ao acesso, beleza? Já deixa o teu like, já se inscreveu, é sempre muito importante. E aqui no card final vai estar aparecendo um dos vídeos que a gente fez lá, vlog, dentro do Mangueirão. Estaremos produzindo outro lá na próxima partida, beleza? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.